Fala, rapaziada, mais um episódio do Fé em Minutos. Hoje a gente tá aqui com dois convidados incríveis, dois missionários, um nos indígenas lá e outro em Portugal. Então vamos começar com o homem, pode se apresentar para eles lá. Isso aí, para nós é uma grande alegria estar aqui com o Gu, com toda a turma aqui, né? Que estão envolvidos aí no staff. Eu sou o Jonatas, né? Hoje nós pastoreamos uma igreja, né? Uma congregação da Assembleia de Deus aqui de Esteio, né? Mas nós já temos aí uma longa estrada, né? No território do campo, tanto de missões urbanas, né, quanto de missão transcultural também, embora seja no território nacional, mas não deixa de ser também missões transculturais, né. Então nós estamos aí hoje para fazer esse bate-papo, para trocar essa ideia aí, fazer esse momento aí de aprendizado juntos aí. Para nós é uma grande alegria estar aqui. E aí, pelas palavras que eles usam, já viu que é uma responsa, né? Porque o homem já veio transcultural, já vou ter que perguntar o que é isso depois. Então a Tifo pode se apresentar também, Tifo, para nós. Cara. Depois dele fica até difícil de se apresentar, né? Transcultural, pastor e tudo mais. Bom, eu me formei como missionária oficialmente há 5 dias atrás. Reconhecida pela Jocum, fiz uma escola da Jocum, fiz o meu prático em Portugal, trabalhei na Europa por 2 meses. Voltei pro Brasil para ensinar o que eu tenho, que eu aprendi e aprender mais um pouquinho ainda. Tô aprendendo junto contigo, tá? Eu sou o Gustavo, moro em São Leopoldo. E é isso aí, evangelizo meus amigos, tudo certo. Então, cara, eu quero começar com uma pergunta para vocês, que a galera ouve muito falar de missões e missionário. E aí, como isso aqui é mais para edificar a galera, e a gente tá com umas pessoas que tem, como tu falou, uma carreira, né, um tempo já em missões e tal. E a pergunta básica de o que é verdadeiramente um missionário? O que acontece hoje no meu entendimento, né? O missionário somos todos nós que temos realmente uma missão, que é de levar o ID, né? Proclamar o ID do Senhor, proclamar o Evangelho, independente do local geográfico, independente da faixa etária, independente da cultura, do local cultural. Eu entendo que existe uma linha tênue que às vezes as pessoas acabam indo muito por um lado ou muito por outro. Tem muita questão no âmbito ali da questão do cristianismo, né? Do evangelho, o pessoal que é evangélico, o pessoal fica muito ligado na questão, muitas vezes, indo para o lado do congregar, do estar ali no domingo, no estar ali com os irmãos, no estar ali servindo, estar se edificando com uma palavra. Tudo isso é bom, tudo isso é lícito e é importante, tem que ter. Mas só isso em si ele não acaba não cumprindo, né? Não concretizando ali o ID, né? A missão. Porque o Senhor falou, né? Ide e levai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E Ele ainda nos dá ali um direcionamento, Ele fala para nós ali que a gente tem que levar o Evangelho em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o que acontece? Eu pego a Tifa aqui já como gancho, aqui como exemplo, né? Que nem eu vejo hoje pessoas que oram e estão esperando um direcionamento por missões, querem atravessar para outro continente, querem ir atravessar o oceano, querem pegar o avião. Tudo isso é lindo, mas nós não podemos romantizar. São pessoas que às vezes se deparam todos os dias com situações na sua própria rua, no seu próprio bairro, na igreja, na escola, no nicho a qual elas estão inseridas. E elas muitas vezes não abrem a sua boca, não proclamam o Evangelho. Então eu creio que nós temos sim uma responsabilidade de levar o ID aonde nós estamos, aonde nós podemos dizer que se chama missões urbanas, né? Muitos falam, os mais antigos falam ali evangelismo, né? Nós temos que sim nos preocupar com os povos não alcançados, né? Com as nações a qual o evangelho tem mais dificuldade de chegar, mas nós não podemos esquecer daqueles que nós nos deparamos todos os dias, né? Exatamente. Inclusive em Romanos 10, né, diz que
todo aquele que invocar o nome do Senhor crê, será salvo. Mas como crê se não ouviram falar? Como vão ouvir falar se não tem quem pregue? É verdade. Como vai ter quem pregue se não tem quem for enviado? Acho que a palavra fala em vários momentos sobre missões e pessoas missionárias. Ela não deixa, tipo, claro, meu missionário e tal. Mas a gente vê os próprios apóstolos, cara. Sim. Eles eram, assim, os maiores missionários, Paulo, os gentios. E aí tem uma frase de Spurgeon: todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Que eu também tenho esse pensamento. Só que aí a galera, por isso que eu perguntei o que é um missionário de verdade, já. Porque a galera pensa que um missionário de verdade, que eles não são missionários, eles que pregam no bairro deles não são missionários, mas eles são. Esse é o campo missionário deles. Aí a galera, tipo, retrata missões muito como só as pessoas que vão lá pra fora, tá? Eu quero ser um missionário. Mas às vezes é muito mais por um desejo egoísta de querer ir pra fora do que por amor mesmo. Porque tem galera que precisa aqui ouvir de Jesus, entende? Verdade. Só que realmente precisa ter pessoas preparadas, porque que nem a Tifa não foi por nada. Do nada a Tifa pegou e foi. Não, ela foi todo um preparo, coisa que eu nem imagino o que aconteceu, o que ela foi tratado nela pra ela ir. Então teve todo um preparo pra ela ir. E aí, que nem a gente tava conversando antes, e não é fácil pregar o evangelho lá, uma coisa é pregar aqui no Brasil, outra coisa é lá. Inclusive eu já vou até te fazer essa pergunta, Tifa, porque a gente já vai pular pra Portugal aqui. Como é que é pregar o evangelho em Portugal? É difícil porque lá em Portugal o catolicismo ele reina, né? Então o povo ele é muito fechado. Então na medida que tu vai falando do evangelho, eles vão se fechando. Então a gente ouviu muitos nãos. Em dias de evangelismo a gente ouviu muitos nãos, a gente ouviu muito não quero ouvir, não quero saber, eu já tenho a minha fé, fica com a tua. E tudo que a gente podia falar é Deus abençoe, vamos embora, né? Mas assim, uma das coisas que a gente aprendeu em Portugal é que o evangelho ele pode ser pregado sem usar palavras. Como tem aquela frase, né? Pregue, 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 se preciso, use palavras. Então a gente pregou muito o evangelho através do servir e através de nossas atitudes. Por quê? Porque o português, por ele ser fechado, a palavra não conseguia alcançar. Então a gente orou e a gente pediu, Deus, a gente precisa de estratégias. A gente veio pra cá, alguma coisa tem, né? Então e o Senhor nos deu a palavra. Serve. E a gente começou a servir e através do serviço a gente conseguiu pregar o evangelho. Através do serviço a gente conseguiu transmitir Cristo. Constranger amor. É, porque nosso maior evangelismo de 2 meses foi a gente colher batata. Foi um dos maiores pontos de evangelismo. Através dali a gente ganhou uma família inteira para Jesus. Colhendo batata, acordando 5 horas da manhã. Queríamos? Não! Mas colhemos. Que viagem, mas como é que isso acontecia, assim, tipo... Então, a gente foi para uma aldeia. Lá eles chamam de... Aqui a gente chama de bairro. Lá eles chamam de aldeia. A gente foi para uma aldeia onde o catolicismo reinava, onde não tinha igreja evangélica. E a gente ficou hospedado lá por um tempo. A gente conheceu essa família. E a gente começou a conversar com ela, se aproximar. E nos oferecemos para ajudar. Ela tinha campos e era uma aula mais rural, né? E se oferecemos para ajudar. E ela, eu tenho umas batatas para colher. E a gente, tá, então vamos colher batatas. Ela não acreditou. No outro dia, 5 horas da manhã, a gente estava lá. Colhemos batata. Fomos até umas 10 horas. Aí depois ali oramos. Convidamos ela para almoçar. Almoçamos com ela, falamos a palavra. Ela era católica. Mas através disso, a família inteira, a gente conseguiu alcançar. Grande Ruth, Tifa. Tifa, grande Ruth lá no... Cara, então vou para a segunda pergunta. Essa é bem específica, mas eu creio que até eu vou ser edificado agora. Que é como saber o meu chamado com clareza. Porque aqui a gente tem... Eu vejo assim, por exemplo, no sentido de... A gente tem a Tifa, que é missionária de chamado, que foi, aprendeu, sabe? E quer viver para isso, creio eu. E aí tem tu que é o pastor, tem uma igreja, mas faz por amor, lá nos indígenas, lá. Eu queria saber, nessa questão, como eu saber o meu chamado com clareza. É uma pergunta muito boa, né, Gu? O que acontece? Até é importante eu dizer, né, que eu perdi o time ali de falar isso no meu momento de se apresentar ali, né? Mas quero colocar também que a gente faz parte, na verdade, eu sou um dos membros fundadores de uma instituição, né, que é a Associação Beneficente Eis-me Aqui, né, que a gente costuma dizer que é uma base missionária, né,
é um pronto-socorro, né? Um porto seguro ali onde a gente tem a nossa base. A gente desenvolve projetos pontuais ali numa localidade onde a gente tem hoje a nossa sede, mas também desenvolvemos projetos em outros territórios, né? E também em momentos específicos, a qual nós estamos se preparando há um longo tempo, que é situações de calamidade pública, como a pandemia, onde nós atuamos diretamente, as enchentes, onde nós atuamos diretamente. A Tifa esteve conosco diretamente nas enchentes, né? É importante dizer também, eu já vou responder a tua pergunta, mas é importante dizer também que nem a Tifa, ela, para quem está chegando, está vendo, está conhecendo, ela não caiu de paraquedas, ela tem uma história. Muitas vezes as pessoas vê só o que a rede social mostra, vê só, a Tifa está lá em Portugal, a Tifa agora ela está com o status de missionária, né? Teve uma formação, mas ela não caiu de paraquedas, ela teve uma história, ela teve uma preparação, ela teve vivências e uma trajetória que levou ela até esse momento que ela está vivendo hoje. Inclusive, antes dela estar, como a gente falou ali, da questão de Judéia, de Samaria, dos confins da terra, antes dela estar lá em Portugal, ela estava agindo diretamente conosco ali. Ela faz parte também ali da nossa instituição, né, como voluntária ali. Então ela serve ali também em ações conosco. Hoje ela está um pouco mais distante pelo fato que ela chegou recentemente aí de viagem. Ela teve um período de preparação lá na base missionária, né, lá na Jocum. Tá? Mas respondendo diretamente a tua pergunta, o que eu acredito? Eu acredito em um evangelho vivo, eu acredito em um evangelho de obras, tá? Eu até separei aqui o versículo e eu gostaria de citar aqui, ó, em Tiago, capítulo 2, né, e verso 17. Esse versículo, ele é o versículo que norteia praticamente tudo aquilo que nós fazemos no que condiz ao ID, a fazer algo para alguém, né? Fala assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios crê e temem. Então hoje é muito fácil as pessoas, todo mundo diz, eu tenho uma fé tão grande, eu tenho uma esperança, eu tenho uma fé, mas quando a pessoa se depara em uma situação que às vezes ela pode estender a mão para alguém, ajudar alguém, talvez, mas eu não tenho condições, eu não tenho as condições necessárias. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, às vezes a pessoa está precisando de um pouquinho de carinho, às vezes a pessoa está precisando que tu empreste o teu ouvido para ouvir a história dela, porque às vezes ela não tem alguém a quem compartilhar. Então eu acredito num evangelho de obras. Tem um pastor sábio que ele sempre tem falado para nós, ele sempre tem falado que Deus abençoa quem coloca o pé na estrada. Então, tu quer saber hoje qual é o teu chamado específico? Coloca o pé na estrada. Começa a fazer. Eu creio sim que Deus envia os seus profetas, Deus usa os seus servos para revelar aquilo que está oculto, para dar um direcionamento, sim. Mas eu creio também que o Senhor, Ele abençoa aquele que tem a determinação, aquele que tem o posicionamento de começar a fazer. Porque se nós... eu creio que esse podcast que vocês decidiram a fazer, vocês tiveram um sentimento no coração, sentaram, alinharam isso e o Senhor sondou o coração de vocês, a disposição do coração de vocês, se o propósito ele era bom ou era ruim. E eu creio que ele viu que o propósito era bom, qual era o propósito, e ele abençoou. A palavra fala, aquilo que nós ligar aqui será ligado no céu. É sobre isso que se retrata também. Então, como eu acredito, procure a tua igreja local, procure um trabalho de missões urbanas, procure um trabalho de evangelização e comece a trabalhar. Não importa se você vai varrer, se você vai colher batatas, se você vai trabalhar através do teatro, se você vai trabalhar através da música, se você vai estar direcionando um bate-papo de um podcast. Comece a fazer o ID e faça tudo que vier às tuas mãos. Não para homens, fala a palavra, mas para o Senhor. E aí, no meio dessa caminhada, eu creio que o Senhor vai te mostrar, o Espírito Santo vai revelar a você qual é o teu direcionamento específico, porque o Senhor trabalha no específico, mas Ele também trabalha na sua multiforma. Às vezes nós vemos pessoas, né, como o nosso amigo Marineu, né, o pai do Gu aqui, ele sempre fala, tem pessoas que são como um canivete suíço, né,
E o canivete suíço é aquele que tem várias habilidades, né? Em 2 Timóteo 2 diz isso, que numa casa há vasos de prata, de ouro, mas também há vasos de uso específico, de usos Sim. comum. A gente tem que se purificar essas coisas, tá em santidade para ser ferramenta Perfeito. na mão do reino. A palavra fala isso. E também sobre o que tu falou, e tem a questão da Tifa, pegando a Tifa de exemplo, que eu tinha dito antes, que é muito uma questão de amor mesmo. Porque tem a galera que quer ser missionário, sabe? E aí, mas talvez por motivos egoístas. Isso tem muito. Que, tipo, pensar em ir em Portugal por ir para Portugal. Mas não nas dificuldades que tem lá, não imagina tudo isso. E que nem a Tifa, cara, a Tifa foi pra lá. É muito por amor, porque ela, sabe, esse negócio de colher batatas. Então, e aí eu sempre levanto um negócio que no reino, porque o Senhor ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente para ganhar a vida das pessoas. A gente tem uma missão em cima disso, a gente tem um chamado em cima disso, mas ele não precisa da gente. Então, nisso vale muito mais de coração e de amor tu ajudar uma senhora a atravessar a rua do que, sei lá, 100 almas que tu ganhar. Óbvio, no céu o barulho vai ser diferente, mas quando a gente fala sobre uma recompensa na terra, que inclusive eu acho que Paulo fala, né, que ai de mim se não pregar o evangelho, se eu pregar por obrigação, eu só tô fazendo Uma tarefa, né? Um ativismo, né? Que foi a mim confiada. Agora, se eu faço de livre e espontânea de vontade, assim eu recebo a recompensa. Que seja de coração, é muito mais válido alguma atitude simples da gente, do que ir lá e ofertar 2.000 na igreja, sabe? Aos olhos do Senhor, eu creio que Ele se agrada muito mais com as coisas simples, mais de coração, do que grandes coisas feitas por motivos egoístas. E eu vou para a terceira pergunta, então, que o homem... Nossa senhora, essa eu vou jogar na Tifa. Olha só, como saber... Essa é do nada. Como saber... Como discernir que é o Espírito Santo nos guiando, falando com a gente. Não, quer o homem que já tava, quase que ele falou. Ele se cansou, deixa eu ver. Quase que ele falou. O que acontece? Eu volto a falar, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele testifica no nosso coração, né? E aí vem toda a questão dos frutos, né? Dos frutos. A própria palavra fala, nós tivemos recentemente um estudo lá na nossa igreja sobre o Apocalipse, sobre a vinda do Senhor, e ali o palestrante ele coloca sobre os tipos de cristãos, os tipos de ofertas são colocadas. É o ouro, pedra preciosa, o palha, o madeira, né? Então eu creio que tudo aquilo que a palha, ela rapidamente ela queima, inflama muito rápido e mostra uma chama muito rápido. Mas também muito rápido ela se consome e acaba virando em nada. Mas a madeira, o ouro, a pedra preciosa, vamos falar do ouro e da pedra preciosa, quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, mais ele vai revelar aquilo que ele tem, mais ele vai revelar aquilo que está dentro dele. Então eu creio num evangelho de resultados. Esses resultados não são resultados muitas vezes palpáveis, não são resultados monetários, resultados literais, mas são obras de amor. São resultados que nós temos ali através de alguém que nós estamos orando, de algo que nós estamos fazendo, e muitas vezes a gente está batendo na porta, está correndo, quando vê tu começa a ver que começa a dar diferença, começa a gerar mudança ali na família, começa a gerar mudança ali naquele jovem, e a gente vai vendo os resultados. Eu vou dar um exemplo aqui. O próprio exemplo disso que nós estamos falando aqui é o próprio Gu. Ele tem a sua história, a sua trajetória. Eu creio que a família dele, o pai dele, sendo um cristão, ele sempre quis e sempre orou para que o próprio Gu tivesse um lugar onde ele está hoje, fazendo aquilo talvez que ele está fazendo hoje no reino, tendo esse direcionamento. Eu imagino que muitas vezes ele teve um sentimento talvez de frustração por criar expectativas e colocar um prazo para que as coisas aconteçam, porque é o olhar do homem, mas o Senhor, ele trabalha no cronograma dele, não trabalha no nosso cronograma, entende? E só que mais cedo ou mais tarde, se a situação, se a oferta, né, se ela não é palha, ela é pedra preciosa, se ela é ouro, uma hora ou outra ela vai revelar. Cara, eu nem ia falar, mas eu vi um negócio do Douglas Gonçalves que ele diz sobre a voz da nossa carne e a voz do Espírito Santo, que elas estão sempre ali, né? Exatamente. E aí a gente às vezes não sabe discernir isso. A gente tá ouvindo ali a gente tá sendo guiado por uma voz, mas a gente não sabe se é da nossa carne ou do Espírito Santo. E aí a nossa carne, ela leva a libertinagem, a voz da nossa carne. E quando ela tenta na libertinagem ver que não vai dar nada,
Aí tem o religiosismo, que é tu fazer uma obra sim, mas por um motivo egoísta. É tipo assim, eu quero orar pelo aquele cara, mas não porque eu amo ele, porque o Senhor tem algo pra entregar pra ele. Porque a galera vai ver, entende? Ele te leva a esse religiosismo, a tua carne. A eu no trono, eu no centro, né, no trono do meu coração. Inclusive, eu queria contar um testemunho que depois que eu vi isso, eu comecei a conseguir discernir mais quando é o Espírito Santo e quando não é. Porque a maioria das vezes, quando é o Espírito Santo, é contra a nossa vontade. Tipo, que nem eu uso de exemplo a oração. O cara acorda 3 da manhã do nada sozinho, tá triquentinho, e daí vem uma voz. Não é, cara, não é o corpo do cara que quer aquilo ali. Tipo, ora, se ajoelha, entende? E aí ontem no culto, eu vou contar esse testemunho que eu nem ia também. Já estamos aqui falando. Cara, ontem foi um culto bem racional, assim, eu tava bem, sabe, não chorei, não, tava só eu e o Senhor, adoração, tranquila, de boa, fui lá na âncora. Eu nem sou de lá, mas eu fui lá um dia porque não tava tendo culto na minha igreja. E aí, cara, tinha um cara na minha frente sentado e eu olhei pra ele, eu vi o Paulo, um amigo meu. Eu vi assim, guri, só que eu não entendi, só que naquela hora me gerou algo diferente dentro de mim. E eu pensei, tá, senhor, mas eu vi o meu amigo nele, o que que é? Só pra eu ver o meu amigo nele, não é pra falar nada. Eu falei, comecei a pedir estratégia, inclusive quando a Tifa falou, eu lembrei. E aí começou realmente a aparecer estratégia na minha cabeça. Só que lá eu não tava tipo assim, na presença, assim, como eu falei, era um culto bem racional, tava bem de boa. Então, pra mim, era coisa da minha cabeça, sabe? Eu fiquei relutando com aquilo. Fiquei relutando, até que nesse negócio de discernir, tipo, cara, é por motivo egoísta ou não é? Não, é um negócio que vem na minha cabeça e que não é por motivo egoísta, porque eu não quero ir. Eu mesmo não quero ali entregar. E a estratégia que me deu foi o seguinte, foi literalmente contar a história do meu amigo pro cara. Aí eu cheguei nele e falei, mano, eu vi meu amigo em ti e eu só quero te contar a história dele. E eu comecei a contar a história do meu amigo Paulo, que é, uma história muito complicada. E aí nessa de conseguir discernir, daí o cara começou a chorar, daí, tipo assim, no fim, a história dele era exatamente a história do meu amigo, sabe? E ele precisava ser curado daquilo. Aí o Senhor usou uma baita estratégia para duas coisas. Além de o cara ser curado daquilo naquele momento, ele vira para mim chorando e fala, cara, eu nem sabia que eu precisava ser curado disso. E eu subi agora. E na hora que ele falou isso, eu vim lá, minha cabeça foi lá no meu amigo, que ele também precisa ser curado disso. Então, tipo, foi um monte de coisa ali que linkou e isso que eu falei me ajudou a discernir. E é o que tá me ajudando, sabe? Eu acho que, cara, sobre as estratégias de discernir e tal, primeiramente a gente se inclina para as coisas do espírito, né? Esse é o maior ponto, eu acho. Se inclinar para as coisas do espírito, não para as da carne. E isso é uma estratégia pra gente conseguir discernir. E agora, já que a gente tá cativo em Portugal, eu tô curioso para ouvir, porque ela ainda não. Que ela ainda não. Só pegando um gancho ali do que tá falando, de discernir, eu acho que vai muito também de você estar disposto a dar um passo de coragem, né? Que na maioria das vezes algo que Deus te pede é algo que vai te confrontar ali e tu tem que estar disposto a dar um passo de coragem. Um exemplo, a gente tem muita uma das estratégias de evangelismo é a gente entregar cartinhas aleatórias na rua. E um dia nós estávamos orando e eu senti de pegar e escrever uma cartinha só do filho pródigo. É um dos melhores testemunhos que eu guardo pra mim. E eu olhei pro pessoal e falei assim, ó, alguém escreve do filho pródigo? Aí o pessoal, se tu sentiu, então tu escreve. E eu, tá bom. E escrevi uma em específico. Nós estávamos escrevendo os outros momentos. Aí saímos pra rua, oramos, saímos pra rua. Encontramos uma mulher na parada. Começamos a conversar com ela. E ela começou a chorar e dizer que estava afastada. E ali eu tava com a cartinha no bolso, era a única que estava separada, tava com a cartinha no bolso, entreguei a cartinha. E naquela parada houve um reencontro com Cristo. Ali eu entendi que um dos maiores direcionamentos do Espírito é você ter um passo de coragem, sabe? Mesmo sendo a maior loucura da sua vida, mesmo você olhando e falando assim, não vai dar certo isso aí. É nesses momentos que Deus vai lá e te direciona e fala assim, vai. Porque as formas de Deus de fazer as coisas não é nada racionais conforme aquilo que a gente quer fazer, sabe? Então, Pior que é verdade. Pior que até vendo pra isso, né? Mas era um gurizinho loirinho, do olho claro. Aí a história, tipo, totalmente, tipo, não faz sentido. E aí tem um grande pastor americano que essa frase em inglês fica melhor, que é fé se soletra risco. Que em inglês bate ali as letras. Mas é basicamente isso, a gente tem que criar uma demanda, a gente tem que fazer, né? Se for entregue, a gente tem que ter a coragem de ir e fazer. E agora eu vou puxar para um ponto que eu também tenho curiosidade, sobre os indígenas. Eu ouvi poucas vezes tu falando sobre isso, mas eu acho que eu nunca ouvi, tipo assim, a fundo em questão do evangelho, assim. Se os indígenas se derramam, assim, né, eles quebrantam o coração, como é que é isso? Que doideira é essa? Sim. É bem complicado, né? Essa própria questão dos indígenas, ele puxa o link sobre essa questão anterior, que é a questão do fazer, né? A questão do ir. Nós já estamos fechando 11 anos
que nós temos esse trabalho indígena dentro da aldeia Tecoaporã, tá? É uma aldeia da etnia Embiá-Guarani. E a nossa história lá, ela é muito curiosa, né? A gente chegou em uma região, em uma cidade vizinha, para realizar um evento, realizar um evangelismo de um missionário que era mantido pela nossa igreja nessa terra. Então a gente foi, na época, há 11 anos atrás, a gente estava com uma van, com um reboque, a gente tinha ali uma estrutura ali de som, cama elástica, algodão doce, tinha estrutura ali para fazer uma quantidade grande de cachorro-quente, de lanche, para fazer uma ação, né, de missão urbana lá naquela cidade para dar aquele gás lá, aquele apoio para aquele missionário que estava lá. É um evento que a gente denomina como Tarde da Alegria, né? Que é um evangelismo inteligente, que ele tem o potencial de trabalhar desde a criança até o idoso. Então a gente chegou lá naquela cidade para fazer esse evento na praça central daquela cidade ali no interior. E aí acabou dando uma reviravolta no tempo, deu um grande temporal lá na região e acabou mudando totalmente os nossos planos. A gente teve que se voltar para esse evento e ser realizado dentro da igreja da congregação, que era minúscula, né? Estava em construção ainda, então ficou mais ali para os irmãos ali da congregação. A gente ficou com aquele sentimento um pouco de frustração, né, por todo aquele esforço, né, todo aquele engajamento. E aí no outro dia a gente foi para uma cidade vizinha onde tem uns parentes ali da minha esposa. E aí uma menininha ali, prima da minha esposa, ela pegou e falou: vocês já conhecem os índios? Daí a gente pegou e se olhou: mas como assim? Que índios, né? Não, daí o pai dela falou: não, é que aqui na cidade tem várias aldeias, né? E não, mas como assim? Daí eu olhei para minha esposa ali, para Lília, né? Eu creio que naquele momento eu e ela tivemos aquele mesmo sentimento ali, né? De ir conhecer, de ir fazer. E no outro dia o tempo tinha virado, tinha limpado, e a gente: não, vamos lá conhecer então. Então a gente daí foi, né? Tô resumindo, acelerando aqui. A gente foi conhecer essa aldeia lá, chegou lá, eles muito fechados, muito retraídos, eles são bem bravos assim, sabe? Bem fechados, né? No primeiro contato, né? Quando eles não conhecem. Essa aldeia, ela nunca tinha recebido nenhum trabalho de igreja, trabalho missionário, nem de alguma ONG, nenhuma organização, nada. Eles só relataram que uma vez teve o exército, foi realizar uma atividade de campo e oficinas lá com eles de questões militares. Então, a gente pegou e conversou ali, né? Na época nós estávamos conversando ali com o cacique mirim, que chama, que era o filho do cacique, né, efetivo, que estava por um período como cacique lá na aldeia. E aí a gente falou: olha, teria a possibilidade da gente realizar uma festa assim, aqui e tal. Daí ele olhou assim para nós, surpreso, perguntou: tá, mas quando? Né, ele imaginou que a gente ia falar daqui um ano, né? Daqui um mês a gente vai se preparar e vai vir aqui. Não, pode ser amanhã, tá? Mas como assim amanhã? Sim, a gente já tem tudo ali, é só a liberação, né? A gente quer fazer essa festa aí para vocês, para criançada e tal, para toda. Eles chamam a aldeia, eles chamam de comunidade, né? Eles não falam aldeia, eles falam comunidade. Nós queremos fazer essa festa aqui para a comunidade. Daí tá, só um pouquinho. Daí ele chamou os tiundaros, né? Tiundaro é o guerreiro, né? Aí chamou os jovens ali, conversaram ali em Guarani, a gente não entendeu nada, né? A gente bem apreensivo. E eles saíram, eles foram procurar os conselheiros, né? Aqueles que têm posições ali, né, de opinar, e aí uns moram bem distantes ali daquela região ali, onde nós estávamos, que é uma parte central ali na comunidade, ali na aldeia, que é onde fica uma base da FUNAI. Aí eles demoraram cerca de mais de uma hora para vir, aí voltaram, nós ali esperando, daí conversaram ali Guarani, aí o cacique reportou para nós e falou: tá, ok, tá liberado, que hora vocês querem estar aqui? 7 horas da manhã nós estamos aqui. Então tá. Então a gente pegou e foi. É a oportunidade, né? A gente entendeu que tudo aquilo que que a gente organizou, que era proposto, não era para acontecer lá, era para acontecer ali, para aquele povo, né? Que precisava ser alcançado, para o povo indígena, que ele está entre os povos não alcançados e menos evangelizados hoje no mundo. E nós temos povos indígenas no nosso território e em muitas cidades na nossa região periférica aqui também, né? Que não são alcançados. Então, tivemos esse primeiro contato. Esse primeiro contato a gente teve que usar de muita sabedoria para que essa porta não se fechasse, mas sim ficasse aberta para a gente voltar em outras oportunidades lá. Então a gente trabalhou, fez aquela ação, aquela festa, aquela tarde da alegria ali, e
todo ano a gente foi indo lá, pelo menos uma vez por ano a gente foi fazer uma visita e uma grande viagem missionária nessa aldeia. Há uns anos atrás, que a gente foi, 3, 4 anos a gente foi, e cada vez o Senhor foi abrindo portas novas e nos dando novos direcionamentos lá naquele lugar. Então, as últimas vezes que a gente fez ali, teve um momento que foi direcionado, os céus se abriram e a gente fez um momento de confissão de fé, onde praticamente quase que toda a comunidade, toda a aldeia aceitou Jesus naquele momento. Cerca de 200, quase 250 índios aceitaram Jesus. Nós fizemos um teatro, uma pantomima, somente entre 2 pessoas, né, só com gestos. E depois que nós terminamos aquele teatro, eu senti de ir lá dar um abraço também, falar algumas coisas para o cacique. E quando eu abracei ele pegou e falou, olha, eu estava em depressão, eu estava passando por isso. Tudo aquilo que foi feito naquela peça, ele estava passando por aquela situação, né? E foi uma resposta do Senhor para ele também. Então essa porta ela se abriu. Ele, como você perguntou, né? Sim, eles se quebrantam, sim, eles são carentes, eles necessitam sim do amor, eles necessitam sim do Evangelho. Hoje nós temos o orgulho, né, de dizer que nós fizemos parte da liderança do Conselho Guarani, daquela comunidade, né? Naquela aldeia nós temos voz, né, em uma roda que eles não abrem para estrangeiros, né? Nós somos considerados os irmãos brancos dele, que eles chamam, né? E então nós temos voz de fala, né? Nós temos lugar de fala em uma roda, né, de conselho, né? E nós apresentamos eles um projeto de construir lá naquele lugar um espaço cultural, uma base missionária do Eis-me Aqui lá naquele lugar, para receber missionários lá, para evangelizar aquela aldeia e também se capacitarem lá para ser enviado para territórios de missão transcultural, né? Para não chegar e ter aquele contraste, como talvez a Tifa agora ela foi com um grupo, né? Com uma comissão, uma comitiva. Então eles tinham esse momento de apoio, né, um no outro também, né, essa troca. Mas muitas vezes nós vemos um marido, uma mulher, um filho ali que recebem um chamado, se preparam e a sua igreja envia para outro continente e chega lá. A igreja manda uma oferta missionária, a igreja ora, está sobre a cobertura espiritual, mas chega lá, tu não tem às vezes amigos que tu possa conversar, que tu possa te abrir, tu não tem uma estrutura, tu não tem uma base, tudo é muito novo, né? Então esse projeto é justamente para isso, para que a pessoa tenha essa experiência em missão transcultural aqui e faça, né, esse intensivo, né, antes dela estar indo para uma missão em outro continente e outro local. Então hoje nós já recebemos essa autorização, eles adoraram, né, a notícia de construir esse espaço lá, eles já nos autorizaram, a gente já até olhou o local, então a gente está orando hoje, né, para que o Senhor nos dê direcionamento para que a gente possa levantar recursos, né, materiais para levantar essa estrutura e também recursos humanos que são as pessoas, né, para estar lá, né. Talvez, pode ser que alguém, né, vai escutar, né, esse podcast aí e o Senhor vai tocar no coração e as portas estão abertas, né, para conhecer o local lá, talvez ter um momento lá, um período, colocar a sua vida como oferta, né, à disposição do Senhor para estar lá em tempo integral, né, levando o Evangelho. E nós estamos orando para que muito em breve nós possamos fazer um grande batismo lá dentro daquela aldeia e batizar esses índios e levantar esse trabalho lá naquele local, né. E tem alguma coisa da cultura deles que vá contra a sã doutrina do Evangelho? Claro, hoje nós temos mais de, eu creio que 300 e poucas etnias dentro do Brasil, indígenas, né? E 200 e poucas dialetos, né? Indígenas também, a gente fala Índia, tudo igual, né? Mas tem vários, né? Aqui a gente trabalha lá, a MBA Guarani. A gente também teve a oportunidade no ano retrasado de conhecer a aldeia Caigangue lá, que tem na mesma cidade. Conhecemos o cacique e ele também nos recebeu super bem, abriu as portas para que nós estivéssemos lá também fazendo esse projeto, né? Lá dentro da aldeia Caigangue. Mas voltando à tua pergunta, falando específico sobre mais a questão ali, Guarani, né, Caigangue ali, eles acreditam no Deus do sol, eles acreditam no Deus da colheita,
eles fazem a festa da colheita ali e agradecem, né? Eles acreditam no Deus da mata, né? Isso, claro que vai contra, né, o que a gente crê acerca do Evangelho. E como que nós abordamos isso lá com eles? A gente trabalha no sentido que sim, existe a questão da colheita, existe a bênção do sol, existe a natureza, existe a floresta, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós apresentamos para Ele é o Deus que criou todas as coisas, né? É o Deus do sol, nós falamos lá para eles que é o Pai Maior, né? É o Nyanderu, né? Nyanderu, Tupã Nyanderu, né? É o Deus maior, o Pai de todos, o Criador, né? É nisso que nós acreditamos. Então, essa é a questão que nós temos que cuidar, né? Cuidar essa questão ali que vai contra a sã doutrina e também cuidar para que a gente não entre, né, arrombando a porta ali em questões que são culturais, né? Que são ali dentro da cultura deles, né? Eles têm várias questões ali culturais que tu tem que trabalhar e abordar ali dentro daquilo ali, introduzindo o evangelho, não saindo da cultura deles, mas também não contaminando, né, e distorcendo o que o evangelho traz, né? Inclusive, Paulo fala disso, né? Que ele não seguia as leis de Moisés, mas quando ele ia pregar para os judeus, ele tinha que estar debaixo das leis. Questão de, que nem a Tifa, ela foi lá para um lugar que é totalmente católico, né, coisa assim. Então eles têm a cultura deles lá que é totalmente contra e deve ter, tipo, várias outras questões. Só que tem que se colocar debaixo dessas leis. Que nem Paulo disse, cara, que ele tinha que se colocar debaixo de outras leis para conseguir alcançar o evangelho dessas pessoas. E aí eu queria ir para um lado nada a ver em questão de dons. E, mano, nas missões, né, sempre acontece uma coisa. E eu queria, pros dois, o que tiver um testemunho para contar acerca de, sei lá, palavra de conhecimento, alguma coisa que a galera fluiu lá na hora em dons, assim, e quem tava sendo evangelizado foi impactado. Até porque, tipo, eles creem nisso, eu acho que lá Na nos parte indígenas, acho só vendo, né? É porque eles têm muita questão de... O que acontece? Eu acredito assim, ó, quando você chega para evangelizar um local que existe um nicho que tem a questão da vulnerabilidade social, no meu ver, é mais fácil você chegar com o evangelho, porque se você consegue chegar através de obras de amor, e uma porta se abre para que tu fale do amor de Cristo. Mas quando que nem a Tifa teve lá na Europa, né? São pessoas que, numa regiões que ela estava, não é porque nós estamos falando de Europa, que não tem questão de pobreza e vulnerabilidade social, porque também existem as regiões periféricas, né? E territórios de paz. Mas quando você está numa região que eles não necessitam de algo material, eles não necessitam de algo financeiro, eu acho que tu tem que estar mais direcionado pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo e mais, como é que eu posso dizer, buscando mais para que seja usado na forma espiritual através de dons, né? Para que não venha haver dúvida, para que venha quebrar aquela incredulidade. Eu tenho um testemunho sobre a aldeia. Hoje ele não é mais o cacique, mas ele é o mais idoso, né, que estava como cacique. Ele estava passando por uma enfermidade, né, por um tipo de câncer lá, de tumor, e acho que foi no ano retrasado, e nós estivemos lá e ele procurou o meu pai para se queixar e para falar que ele estava cometido por esse câncer, estava fazendo exames, né, ia iniciar sessões de quimioterapia, e aí ele veio falar e se queixar. Daí meu pai pegou e falou para ele, não, mas nós temos a cura, nós temos o remédio, né? Porque o Senhor precisa, Deus pode curar o Senhor, Deus pode, Nyanderu, né, o Criador, ele pode curar, porque ele é poderoso, ele tem poder para fazer, a medicina pode sim, nós temos que crer, né, na medicina, não podemos desvalorizar, né, a medicina nos dias de hoje, mas também nós cremos que ainda o Senhor faz, né, e ele perguntou, né, o senhor tem fé, o senhor acredita que o senhor pode ser curado? E ele falou, não, eu acredito. Então eu vou chamar aqui o Jonatas, ele vai orar. E aí me colocou no fogo, né? Aí eu achei que ele ia dizer, o senhor cura, né? Então eu vou colocar as mãos na tua cabeça. Não, ele pegou e me chamou lá, né? E aí eu fui, fiz a mesma pergunta. O senhor acredita que Deus pode curar o senhor?
que o senhor não vai precisar passar por um procedimento. Ele falou, não, eu acredito, então eu quero orar, o senhor me permite orar? E você imagina nós lá como visitantes e orar por um cacique, por uma liderança, né, política e espiritual ali dentro daquela comunidade, daquela aldeia. Ele falou, não, eu acredito e eu quero e eu aceito essa oração. Aí eu fui orar por ele, ele tirou o bonezinho, impus as mãos sobre ele e orei ali por ele. E aí, cerca de 1 ano depois, eu fui receber a notícia que ele tinha sido curado. Ele tinha sido curado e eu creio que são essas ações, né, esses milagres que o Senhor faz que testificam que Ele é conosco, que Ele está à frente e aonde Ele abre portas, né? Então esse foi um grande testemunho que nós temos lá. Assim como o outro que eu coloquei aqui também do outro cacique que estava no período ali através do teatro, que a gente foi lá e o Senhor nos direcionou, não foi de mim, não foi de nós direcionamos palavras ali, tudo que a gente falou para Ele, foi o Espírito Santo que nos conduziu e era exatamente aquilo que ele estava vivendo, né? Então a gente entendeu que é o Espírito Santo que estava nos revelando aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava oculto e serviu ali para a cura também, né? E uma resposta dele, né? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para ti, que é como é a rotina e a vida de um missionário em missões. Porque a gente não imagina, a gente vê de fora assim e, cara, não sabe como é que... Questão até do almoço, não sabe nada. Não... Bom, depende da rotina, depende do dia, depende do lugar, depende da situação. Já aconteceu da gente dormir 3 horas da manhã e 5h30 da manhã a gente tá de pé. Nossa rotina ela é baseada no lugar que nós estamos inseridos, né? Então, se a gente tá numa base missionária, a gente vai seguir a rotina da base. Se a gente tá no campo, a gente vai seguir a rotina do campo. Pelo menos lá em Portugal, a gente se movimentava muito segundo a rotina das igrejas que a gente ia, do lugar onde a gente estava. Se a gente estava no campo e precisava ir, os meninos, né? Ir para o campo capinar, eles acordavam cedo, então a gente vai se adaptando conforme a rotina. Então tinha dias que a gente chegava cansados, jogo do Brasil, assistir o jogo, tinha que assistir o jogo, no outro dia temos que ir lá, vamos evangelizar de manhã, almoça, vamos evangelizar de tarde, aí de noite toma banho, vai pro culto, volta, dorme, janta e vamos lá de novo. E essa é a rotina, a gente não para. Pô, deve ser muito louco a parte de... Sei lá, deve ter, né? Questão de discriminação, deve ter um monte de coisa. De tu ir ali pegar o evangelho, a pessoa, tipo, te levar mal, e aí tu tem que... Tu é cristão, tem que virar alta face. Tem que, então, tipo, não tem o que fazer. Muitos nãos. E os portugueses, principalmente os idosos, né? Os portugueses mais jovens, eles são mais abertos hoje, porque hoje é mais tranquilo. Mas tinha muitos idosos que a gente sentava pra conversar, eles olhavam e falavam assim, não. E virava a cara e saía, e tu ficava, amém, Deus abençoe. Ou então teve uma mulher que a gente chegou assim, bom dia. Ela nos olhou, o que tem de bom no dia? Tem sol. E se chover? E agora, o que eu vou falar pra uma pessoa dessa? Pois é, se chover as plantas vão gostar, sim, mas eu não vou gostar. E a gente, amém, então, Deus abençoe a senhora. E em questão da preparação para ser enviada, é muito diferente do que é visto aqui. Tipo, tu esperou tua expectativa, tu chegou, eu sei que eu vou ser preparado para ser enviada, mas é muito além, é tipo... Deus mexe em muita coisa, porque uma das maiores coisas que a gente fala é que a gente prega muito com o nosso testemunho, né? Então, a gente passou 3 meses no teórico, a gente teve aula de muitas coisas. Antes a gente teve uma semana de aula direto de transcultural, que é sobre aprender sobre a cultura progressiva, sobre observar a cultura e a gente conseguir entrar na cultura de uma maneira diferente, que são culturas diferentes, né? Então a gente aprende muita coisa, a gente tem um preparo muito grande, a gente tem sala de oração, a gente tem jejum, a gente tem discipulado, a gente tem intercessão direto, para que a gente chegue lá e a gente consiga dar frutos. Não chegar lá e cair de paraquedas assim, e agora o que a gente faz? Não, a gente tem toda uma preparação, é como um soldado que vai para a guerra. A gente tem toda aquela preparação para quando chegar na guerra a gente saber guerrear. E já teve uma questão de... eu creio que não, mas vai saber, né? Uma questão de, tipo, possessão, coisa assim, porque eu creio que vocês devem ser preparados nisso também. Que nem tem a galera que quando vai... eles instruem, né? Quando vai orar, assim, ainda mais uma galera nova,
a não colocar a mão na cabeça, sabe? Orar, tipo, com a mão no coração da pessoa e tal, aquela coisa toda. E já rolou alguma coisa assim? Não, a gente nunca Não expulsou rolou demônio. na rua, não nada. A gente não expulsou demônio. Sempre imaginando um indígena possuído agora. Queríamos, mas não conseguimos. Inclusive, eu ouvi falar, pra ver que é bem indígena mesmo, que eu vi vocês falando uma vez que quando vocês levam roupa, eles, tipo, eles estão nem aí, eles botam leg rosa. Sim. Tipo, eles não bola. Tem muitos que É, eles não é dão por bola. causa do frio mesmo, eles não. E é que na verdade assim, ó, o que acontece? Existem aldeias, né? Existem comunidades e aldeias, mas ali pro lado da Amazônia, ribeirinhos, algumas que eles têm bem aquela questão cinematográfica ali de filme, né? De chegar lá e tá o índio ali com roupa de palha e tudo mais, né? Mas a aldeia ali que a gente tem o projeto missionário, eles andam normal, com uma roupa normal como nós. Tem gente que fala, o índio tem celular. Sim, eles têm alguns que têm celular, tudo. Só que o que acontece? Eles guardam muito a questão dos seus costumes igual e da cultura. Tem algumas etnias que eles acabam perdendo muito rápido os seus valores, né? Perdendo muito rápido a sua cultura. Tanto é que a gente conheceu algumas aldeias que nem os próprios indígenas ali sabiam falar no dialeto ali, né? Em Caigangue, por exemplo, a gente conheceu Caigangue, lá tinha índios Caigangue que não conheciam. A gente entrou dentro de uma reserva Caigangue que tu entrava, tu enxergava só plantação de soja, plantação de fumo, grandes caminhonetas, pessoas ali transitando dentro daquela região, e tu imaginava que era uma zona rural, mas já pertencia ao território Caigangue, porque eles arrendam a sua terra por dinheiro. Então, eles têm essa facilidade. Agora, a questão do Guarani, onde a gente tem um projeto, já é mais uma reserva de mata nativa. Eles preservam mais essa questão cultural. Eles têm algumas casas ali que foram construídas agora de um tempo para cá, e uma contrapartida de uma madeireira que foi lá, extraiu a madeira lá de uma parte da reserva e construiu algumas casas, essas casas pré-moldadas, né, em alguns locais para algumas famílias, mas a maioria das famílias, a casa ela é de taipa, ela é de vara, com barro, né, chão batido ali, vermelho, o teto ali é de taquara ali, de palha ali, né, então eles preservam essa questão cultural também, eles vivem do artesanato, né, trabalham ali com artesanato, mas tem essa questão também que eles têm acesso. Hoje não tem, quase que não tem como dizer que hoje um povo não tem acesso a uma tecnologia, a informação, né, a internet, né, tá aí, né. Então, claro que existe alguns lugares aí dentro do nosso país ali, mais para o lado da Amazônia ali, né, e povoados ali, que nem no continente africano. Eu tenho amigos pastores que trabalham ali com a tribo dos Maasai, que são locais onde eles não têm energia elétrica, né? Onde a água é bem complicada, é bem escassa, aí é bem cultural mesmo, é bem complicado mesmo, né? Mas é isso, cara. E pra gente finalizar, uma questão até agora mais pra edificar a galera. Primeiro eu vou perguntar pra Tifa, depois eu pergunto pro Jonathan, pra gente finalizar agora. Que um conselho pra galera que quer ir pras missões, que quer realmente. Porque pra mim, ir pras missões, creio que é uma das melhores maneiras de gastar a vida pro Senhor. Tem a galera que tem essa chama acesa, mas às vezes não. Cara, eu não posso dar esse conselho, né? Porque eu não. Mas um conselho que tu possa dar pros jovens que querem ir. Uma das coisas que a gente mais escuta na Jocum é que todos temos chamados para missões. Alguns para a esquina, outros para o outro lado do mundo. Então, acho que um dos maiores conselhos para quem quer fazer missões é faça e faça com o coração disposto. Porque nós somos chamados para fazer o ID, nós somos chamados para viver as missões, nós somos chamados para, pregar dentro de um supermercado, mas também pregar do outro lado do mundo, num ambiente que tu não conhece, num idioma que você não sabe falar, e Deus vai lá e te testifica em ambos os lugares. Então, quer fazer missões? Comece, faça. Acho que utilize do campo missionário que o Senhor te colocou hoje. O teu maior campo missionário é onde você está inserido hoje. Coração disposto, cara. Depois que tu coloca o teu coração disposto diante de Deus,
tu tá no Quero Café em Sei e daqui a pouco tu tá na Europa de novo. E aí? É assim que E até para servir o senhor, a gente precisa do senhor. Exatamente. E agora, um conselho teu, então, pra galera, pra gente... Então, para finalizar, eu quero começar falando assim, ó. Se você não ama o que ele ama, se você se depara com situações que Jesus se deparou e ele agiu de determinada forma, o teu coração não queima, tu não tem sensibilidade, tu não tem empatia. Quando você vê uma pessoa que precisa de ajuda, você não tem compaixão, não tem a empatia. Se você não ama missões, se você não se interessa hoje por missões e você está no meio evangélico, é muito provável que você precise nascer de novo. É muito provável que você alguma coisa ainda precisa ser ajustada, que ainda está incompleta na questão do ID do Senhor. Então, o meu conselho, a minha fala é exatamente o que a Tifa colocou. O teu campo missionário é onde você já está inserido hoje. É onde você está inserido hoje, começa a fazer hoje, não espere o amanhã, coloca o pé na estrada, procura a tua igreja local. Procura um grupo de amigos, procure algum movimento que já faz algo e comece a fazer, se coloque. Eu não vou falar aqui como voluntário, porque o voluntário ele faz aquilo até determinado momento onde ele acha que é benéfico para ele, mas se coloque como servo. O servo ele não é dono de si, ele faz aquilo que o seu Senhor o ordena, o designa. Então nós somos servos do Senhor. Se você se colocar à disposição, vou me colocar à disposição, mas eu quero fazer tal coisa. Não, é aquilo que está sendo proposto, porque é aquilo que é necessário muitas vezes não só para aquela região, para aquele povo, mas para o trabalhar do Senhor em ti mesmo. Então assim, ó, procure a tua própria igreja local e se coloque à disposição do teu grupo de missão urbana, de evangelismo, teu pastor, teu grupo de jovens. Tá? Eu não posso deixar de fazer o convite aqui para que você que vai assistir esse podcast aqui, venha fazer uma visita para nós. Nós estamos aqui em Esteio, aqui no Parque Galvani Guedes, na Praça da Juventude. Nós temos ali um projeto. Você quer começar a fazer missões, venha ali conhecer o nosso projeto. Nós estamos precisando de pessoas ali que se unam ali para fazer o ID e nós oportunizamos esse momento também de preparação para pessoas assim como a Tifa passou ali, teve um momento com nós e o Senhor soprou ela para outros lugares, né? Direcionou ela para outros lugares. São momentos, né? São processos aí do Senhor. Então é isso, gente. Eu vou deixar o Instagram da Tifa aqui, o Instagram do Jonathan, o Instagram do Esme aqui, da galera toda. E então é isso, mais um episódio. Muito obrigado por vocês, é uma honra. Valeu, obrigado, Vocês aqui. O prazer foi uma nosso. honra, Tifa. E é isso, gente. Valeu. Valeu.